Diante as maiores dificuldades, nós não podemos perder a fé e ficarmos desesperançosos. Ao contrário, é exatamente nesses momentos que nós devemos olhar para dentro de nós e reunirmos aí os recursos que temos para superar as adversidades. Lembre-se, eu disse olharmos para dentro de nós, porque isso, sem dúvida alguma, irá nos ajudar a perceber que nós somos, na maioria das vezes, os grandes responsáveis por tudo que nos acontece. Caso contrário, nós podemos nos vitimizarmos, passando a transferir as responsabilidades que, na maioria das vezes, são nossas pelas frustrações que nós mesmos causamos. O momento atual da sociedade, de fato, se apresenta muito desafiador. E nós precisamos observar como que as coisas estão se movimentando para não permitirmos entrar nesta onda de desesperança. Para tanto, nós precisamos criar uma rotina produtiva durante o nosso dia, ou seja, não perder tempo pensando nas coisas que se mostram muitas vezes negativas e modificar aí o nosso padrão de pensamento, modificar o nosso olhar, né, e aproveitar dos cenários que se mostram muitas vezes negativos, exatamente para que a gente possa se beneficiar deles, né? E o desafio daqueles que querem vencer na vida está exatamente nesta modificação do padrão de pensamento e, junto com isso, nós irmos também nos preocupando em modificar aí o nosso comportamento, a nossa conduta. Para vencermos os reveses da vida, sem dúvida nenhuma, é preciso estarmos bem preparados. E ao compreendermos o tamanho desses desafios que surgem muitas vezes sem avisar, nós podemos acionar dois tipos de processos na nossa mente. Um que pode efetivamente nos fazer entender o quão fragilizados estamos para avançar e aí ter a humildade de parar ou até mesmo de recuar. E um outro processo que pode, sem dúvida nenhuma, despertar a nossa consciência sobre a nossa real condição e assim nos motivarmos a sair da zona de conforto para efetivamente nos transformarmos em alguém melhor, saindo dessas dificuldades numa condição de maior vigor, não é? E automaticamente também encontrando, né, essa nossa verdadeira força para, junto dela, superar os próprios limites. Ocorre que, na maioria das vezes, nós desconhecemos essa força que nós temos em nós. E sem esse reconhecimento, nós podemos aceitar as migalhas da vida e irmos nos apequenando cada vez mais. Para sairmos desse quadro, é preciso reconhecer e apostar em nossas capacidades, para que não sejamos aí vítimas de nós mesmos e acabar caindo em armadilhas. Sabe aquela história? Se você não quer assumir a direção da própria vida, tenha certeza que vai surgir alguém lhe prometendo ilusões. Então, muito cuidado com promessas ilusórias, pois saiba que quando estamos fragilizados, ficamos muitas vezes em condições de riscos, em condições de não estarmos aí com as nossas capacidades emocionais, psicológicas, a contento de um bom raciocínio. Então, fique atento. A autoconfiança nasce de uma postura mental firme, de mantermos a nossa responsabilidade junto aos nossos compromissos, principalmente relacionados à saúde, a uma rotina produtiva de trabalho. Eu não disse emprego, tá certo, pessoal? Eu disse trabalho, são coisas muito diferentes, certo? Aprendermos a respeitar os momentos que antecedem, não é, o nosso sono, irmos nos desligando mentalmente das situações que envolvem o nosso dia, desligarmos-nos
dos equipamentos eletrônicos, celulares, etc. E, se puder, aproveitarmos os minutinhos que antecedem o nosso repouso físico para uma leitura edificante ou algo que possa nos acalmar. E para finalizar esta pequena, grande lista, não é, estarmos aí voltados ao desenvolvimento da nossa espiritualidade. Manter o equilíbrio emocional é outra tarefa importantíssima nesse processo, mas extremamente difícil se nós não estivermos aí preocupados em dominarmos os nossos instintos, o nosso personalismo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, né? Tudo isso vai, sem dúvida nenhuma, minando a nossa energia anímica, ou seja, aquilo que está relacionado à nossa parte imaterial. Sem esse tipo de cuidado, nós vamos ficando cansados, esgotados, impacientes, intolerantes, ou seja, vamos ficando aí doentes do corpo e da alma, até que chega aí um determinado momento que nós não temos mais controle sobre as nossas próprias ações, sobre os nossos próprios pensamentos. O esgotamento da energia anímica pode, sem dúvida nenhuma, ser classificado como um dos grandes causadores dos estados de angústia, tristeza, melancolia, apatia, desânimo. E isso tudo vai levando aí o indivíduo ao estado depressivo, fazendo com que ele perca a alegria e a vontade de viver. E aí vale lembrar que tanto o excesso como a falta de atividades pode levar uma pessoa ao esgotamento. E por essa razão, nós precisamos encontrar o nosso ponto de equilíbrio, exatamente para não ficarmos ligados aos extremos. E aí lembrando, né, o que a minha mãe sempre me diz: filho, tudo que é demais faz mal. Uma pessoa que vive caçando o que fazer, vive, sem dúvida nenhuma, no estado de ansiedade quase que constante. Ela, por vezes, não se apercebe que entrou no automático e assim passa a perder a capacidade de se autoanalisar. Com isso, o seu nível de estresse vai aumentando, startando alguns sintomas relacionados às dores de cabeça, por exemplo, não é? Dores de estômago, dores na coluna, irritabilidade extrema. E quando ela, por algum motivo, se vê obrigada a parar, porque já não se encontra, né, em condições físicas, mentais ou psicológicas, ela acaba ficando ainda com mais raiva. E com isso dispara aí um gatilho dos estados depressivos. E aí, o que ela costuma dizer quando convidada a parar um pouquinho, né, a diminuir o seu ritmo? Ela diz o seguinte: eu não consigo ficar parada. Isso me irrita, né, de uma maneira que ainda piora mais aquele quadro que ela já reclamava. Quando chega nesse ponto, o corpo físico já passa a manifestar dores, principalmente na região da coluna, porque tudo que vai surgindo a pessoa entende como um grande peso, não é? E ali, exatamente na região da coluna lombar, ela vai aí manifestando as suas maiores dores. A mente não consegue também interpretar as situações do estresse comum e tudo que a gente venha a falar para essa pessoa pode, sem dúvida nenhuma, se transformar aí ou em conflito ou em grande confusão. As perturbações de natureza psíquica vão aumentando, as condições espirituais dessa pessoa também começam a sofrer, fazendo com que ela tenha cada vez mais dificuldades em identificar as verdadeiras causas dos conflitos internos ou externos que ela experimenta e que também passa a atrair, não é? Por uma condição aí vibracional, de uma qualidade de pensamentos inferiores, não é? E para aliviar, na maioria das vezes aí, esse sofrimento, como que quase
estivesse aí numa tentativa de apagar o incêndio, a pessoa busca tratar apenas dos sintomas e ela, por vezes, despreza as causas, ou seja, ela não procura se estudar para realmente identificar ali o foco do problema e trabalhar exatamente na causa. E com isso a pessoa vai se enganando, a pessoa vai disfarçando ali as suas dores emocionais, psicológicas, que passam a manifestar também, como disse, no seu corpo físico. Existem casos onde a pessoa confunde, até que inconscientemente, de forma proposital, o que é de origem física e o que é de natureza psíquica, ou relacionados ao estado emocional. Esse mecanismo pode funcionar como um tipo de defesa psicológica, uma espécie de autossabotagem, no sentido de não ter que modificar os padrões de pensamento e comportamento. Então, o gerenciamento da vida vai, sem dúvida nenhuma, ficando cada vez mais complicado. E quando esse cenário se manifesta, já passou da hora de procurar ajuda, naturalmente de profissionais aí habilitados, e que também essa pessoa esteja aí comprometida de corpo e alma com o processo de recondução da sua própria vida. Então, repensar sobre esses valores, sem dúvida nenhuma, é o nosso grande desafio. Aquele que hoje se vê acomodado, parado, que não procura se movimentar, não se preocupa em criar uma rotina produtiva para o seu dia, que espera que as coisas cheguem em suas mãos, que não se antecipa frente à manutenção da própria vida, ou mesmo das coisas simples do cotidiano, não é? Que vê aí as coisas erradas acontecendo e prefere apenas observar ou mesmo criticar para se esconder atrás da falsa imagem da perfeição, certamente estará apagando a sua própria luz. Essa luz, por sua vez, vai se transformando em uma pequena chama, essa chama em lampejo, até se ver em total escuridão. Então, ocupar o corpo, rotineiramente, com exercícios físicos revigorantes, proteger a mente, escolhendo aí no que pensar e desenvolver a espiritualidade, sem dúvida nenhuma, será o grande desafio, porque quando nós estamos ligados com a manutenção da nossa saúde, do nosso corpo físico, ocupando a nossa mente, como disse, com coisas produtivas, procurando elevar os nossos pensamentos, para fazer aí uma manutenção do nosso estado psíquico, tudo isso vai nos fortalecendo. E isso sim vai fazendo com que a gente tenha condições de poder enfrentar as nossas próprias tendências, nem sempre boas, a nossa própria sombra, e com isso poder voltar a manifestar a nossa luz. É importante que a gente diga que nós estamos nessa vida para viver tudo aquilo que ela tem de bom para nos oferecer. Portanto, a felicidade que todos nós, em algum momento, procuramos no mundo material, nas coisas de fora, simplesmente não será encontrada caso nos demoremos em procurá-la dentro de nós mesmos. Como diria Mário Quintana, muito velho e sábio foi que se lembrou, dentro dele mesmo nunca procurou. Muito obrigado pela sua atenção e que você esteja cada vez melhor.